e está tentando conquistar Deus. Eu vou conquistar o Senhor. O Senhor vai se apaixonar. Irmão, Deus já te ama no limite que Ele podia te amar. Consegue entender? Não tem como você deixar Deus mais apaixonado por você do que Ele já é. Por quê, pastor? Porque tudo que nós devíamos foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele diz, está consumado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todos, diga todos, os pecados. Consegue compreender? É uma questão resolvida. Ah, pastor, então eu não preciso servir a Deus para que Ele me ame. Não, não precisa. Nunca precisou. Agora, olha para mim, como filho, se eu decidir servir a Deus, não é porque eu quero algo dele, é porque eu também o amo. Quantos estão aí? Olha para mim, existe trabalho e encargo. Diga, trabalho e encargo. São duas coisas diferentes. Nós podemos trabalhar para Deus e nós podemos ter encargo pela obra de Deus. Quantos estão aí? Vou te mostrar a diferença. Pense num médico que vai todos os dias ao hospital municipal para trabalhar. Diga, para trabalhar. Pastor, por que ele faz isso? Porque no final do mês tem um salário. Ele trabalha por um salário. Aí ele vai lá, atende. De segunda a sexta-feira, diga, trabalho. Só que esse médico, no sábado e no domingo e finais de semanas, ele resolveu ir atender numa tribo de índio. Os irmãos estão aí? Atender as criancinhas. O que ele ganha para isso? Nada. Diga assim, encargo. Conseguiu entender a diferença? Trabalho é aquilo que eu faço porque alguém vai me pagar alguma coisa. Encargo é aquilo que eu entendo que eu nasci para fazer. Vai além de trabalhar. Observe, eu não preciso fazer nada para conquistar o amor e a justificação de Deus. Mas mesmo assim, e agora livre, com liberdade, eu decido servir a Deus. Quantos conseguem compreender? É uma escolha, é uma decisão. Irmãos, isso resolve muita coisa na vida da gente. Mas, pastor, por que você serve a Deus? Porque você é pastor? Não, eu não sirvo a Deus porque eu sou pastor, eu sirvo a Deus porque eu tenho um encargo. Que encargo? Irmãos, e você passa a amar aquilo que você faz por encargo. Normalmente nós não gostamos daquilo que fazemos por trabalho, mas amamos aquilo que fazemos por encargo, porque é o que nós queremos fazer. Mas não é para conquistar Deus. Amém, irmãos? Volta lá. Gálatas. Vamos ver o que Paulo acrescenta. Olha para mim. Você fez algo errado essa semana? Quem fez algo errado essa semana? Bem-vindo à turma. Todos nós fizemos. Como é que você se sente quando você faz a coisa errada? Tem crente, irmão. Olha só. É muito fácil perceber quando o irmão pecou um pecado mais sério, né? Porque a gente classifica pecado menos sério, pecado mais sério. Como que a gente sabe, pastor? Ele se afasta. Diga assim, por quê? Porque ele fala, não posso nem orar. Lembra do Adão? Sim ou não? Deus falou, não coma da árvore. O dizer não coma para o homem é dizer assim, coma, né? Porque o homem é terrível. Não coma dessa árvore aí. Ele vai lá e come. Aí Deus vem, o que ele faz? Foge, se esconde. Ouvi os teus passos no jardim e me escondi. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque não entendeu isso ainda. Porque olha para mim, irmãos. Quando você pode ver a criança que ainda é inocente. Porque tem criança que é inocente e criança que não é inocente mais. A criança que ainda é inocente, ela está brincando lá com a taça. Aí ela vai e quebra a taça. Quando ela quebra a taça, ela toma um susto e corre para os braços do pai. E o pai pega, não foi nada. É ou não é? Aí ela perde a inocência.
Quando ela quebra a taça, ela não corre mais para o pai, ela corre do pai. Diga assim, por quê? Porque ela sabe que fez coisa errada. Os irmãos não estão, conseguem compreender? Você pode ver a criancinha pequenininha, ela faz algo errado, ela faz algo muito errado, ela corre para o pai, porque ela sabe, ele vai resolver. Mas quando perde a inocência, corre do pai, porque diz lá, vem chicote. Quantos estão aí? Nós perdemos a inocência, irmãos. Mas nós precisamos voltar à inocência. Jesus disse que nós precisamos ser como uma criança. O que significa isso? Fez algo errado, estende os bracinhos, irmão, e corre para os braços do Pai. Porque Ele vai te receber. Preste atenção, a parábola do filho pródigo, Jesus não contou sem motivo. Ele contou para nos dar um exemplo. Antes do filho pródigo, ele fala da ovelha perdida, ou seja, pastor, eu fiz algo de muito errado. Ergue os bracinhos, irmão, e corre para o colo do Pai, porque Ele vai resolver. O Adão devia ter entendido isso, porque Deus não veio no jardim matar Adão. Deus veio no jardim resolver o problema que o Adão tinha feito. Quantos estão aí? Você consegue compreender? Olha para mim, presta atenção aqui. Você consegue compreender que nada do que você faça vai mudar o amor de Deus por você? Porque olha para mim, irmãos, o seu pecado não surpreende a Deus. Oh, não imaginava que meu filho ia fazer isso. Isso para Deus não cabe, irmãos. Porque toda a porcaria que você vai fazer até o resto da vida, Ele já sabe. Você ainda não sabe, mas Ele já sabe. E Ele continua te amando, continua te justificando, continua derramando graça sobre você. É esse amor de Deus que nos constrange. Por quê? Como que Deus pode amar um porqueira como eu? Consegue entender? Mas mesmo sabendo todos os seus dias, mesmo sabendo tudo que você vai fazer até o resto da vida, Ele continua te amando. Aí você vai lá e faz algo. Ah, Senhor, eu fiz isso. Ele diz assim, eu já sabia. Tá, mas sabia e continuou me amando? Pois é, do mesmo jeitinho. Por quê? Porque o nosso comportamento não muda o que Deus é. Deus é amor. Você consegue entender? Tem gente que não vai conseguir, porque é justo demais. Sabe? Muito justo, muito certo, muito correto. Não vai compreender isso nunca. Por quê? Porque para ele é uma injustiça. Mas Deus é bom, irmãos. Existe uma parábola chamada parábola das vinhas. Parábola das vinhas, não, da vinha. Os trabalhadores da vinha. A Bíblia diz que um homem saiu para contratar trabalhadores. Contratou uns pela manhã, aí contratou outros ao meio-dia, contratou outros às 3 da tarde e contratou os últimos para 1 horinha de serviço só. Então, teve gente que trabalhou o dia inteiro. Chegou a hora de acertar. Ó, trabalhou quanto? Trabalhei o dia inteiro. Toma 1 denário. Trabalhou quanto? Trabalhei meio-dia. Toma 1 denário. Trabalhou quanto? Trabalhei das 3 para até as 6 só, toma 1 denário. E vocês? Ah, trabalhamos minutinhos só, toma 1 denário também. Aí os que trabalhou desde manhã, espera está errado. Nós enfrentamos o sol do dia escaldante. Esse cara chegou aqui agora, vai receber o mesmo que nós? Olha a resposta do Senhor. Porventura é mal aos seus olhos que eu seja bom. Quanto que eu combinei com você? 1 denário. Quanto que eu te paguei? 1 denário. Ponto. Você recebeu o que nós combinamos. Tá, mas o outro recebeu 1 denário. Mas aí não é da sua conta se eu sou bom. Quantos estão aí? Mas tem gente que, irmão, tem gente que vê Deus abençoando algumas pessoas e diz, não dá. Já falei para os irmãos, né? Tem alguns irmãos que quando chegar na glória vai se surpreender. Vai dizer, não, sei aqui... Não é possível que você está aqui. O nível do céu caiu agora. Eu esperava ver qualquer pessoa aqui, menos você. Pois é. O maior assassino de crentes da história se transformou no maior pregador do Evangelho. O nome disso é graça, favor de Deus. Olha para mim, irmãos. Nós não congregaríamos com o Paulo.
De forma alguma, nós não aceitaríamos o Paulo aqui, irmãos. Acredito no que estou dizendo, porque ler o texto agora, né, é fácil. Mas Paulo diz que ele assolava a igreja, entrava pelas casas e levava famílias inteiras para a morte. É desse cara que nós estamos falando, que vai se tornar o maior pregador do evangelho. Pastor, como é que Deus pôde aceitar um assassino desses? Pois é, irmão. Porventura é mal aos seus olhos que Deus é bom. Porque tem gente que não está satisfeito com a salvação que alcançou. Ele quer que outras pessoas vá para o inferno também. Consegue entender? Ah não, aquele ali não tem jeito. Deixa eu dizer para você, irmãos. O nosso Deus, Ele manifesta o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, quando nós nem imaginávamos em fazer nada para Ele. Quantos estão aí? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Verso 17. Nós lemos o 16, né? Vamos ler o 16 de novo e continuar o 17. Sabendo que o homem, de Gálatas 2. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei, porquanto as obras da lei nenhuma carne será justificada. Verso 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Olha para mim, presta atenção. Se eu confio que Cristo é que me justifica e não o que eu faço, e eu ainda acho que eu continuo pecador, então Cristo me deu pecado. Ele é ministro do pecado. Presta atenção, mas ele não é. Amém, irmãos? Presta atenção. O que ele está querendo dizer aqui? O cara que faz, o cara que trabalha, o cara que ele vive tentando comprar de Deus alguma coisa, ele acha que ele é justo. Amém? Diga assim, por quê? Pergunta que nem crente, fala, por quê? Porque ele acredita no que ele faz. Consegue? Ele acredita e confia no que ele faz. Aí tem o outro que não confia no que faz, confia em Cristo. Os irmãos estão aí? Só que esse que confia em Cristo, ele acha que ele continua pecador, que ele não foi justificado. Então, presta atenção, se eu confio em Cristo e acredito que eu continuo pecador, então Cristo me deu pecado. Cristo é ministro do pecado. Conseguiu compreender, sim ou não? Ou não conseguiu compreender? Vou te explicar de novo. Vamos lá. Olha para mim. Aqui está a obra, amém? E aqui está Cristo, amém? Um confia na obra que faz, e ele acredita porque ele se comportou bem, então ele é justo. Os irmãos estão aí? Está agarrado com a obra. Então o que a obra que ele fez deu para ele? Justiça, ou seja, eu me comportei bem, eu mereço. Os irmãos estão aí? O outro confia em Cristo, confia na justificação de Cristo. Os irmãos estão aí? E só que esse que confia, esse que não fez e confia na justificação de Cristo, ele está dizendo assim, mas como eu não fiz nada, eu continuo pecador. Os irmãos estão aí? Eu não fui justificado que nem o outro foi. Eu continuo pecador. Então olha para mim, o que Cristo me deu então? Pecado. Então Cristo é ministro do pecado? Não. Os irmãos estão aí? Porque esse é o pensamento. Quem fez está justificado. Quem não fez, está enrolado. Olha lá, continuando, verso de número, vamos ler o 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, diga, nós procuramos ser justificados em Cristo, não nas obras.
nós mesmos também somos achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Verso 18: porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Verso de número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Olha para mim, irmãos, esse texto causa confusão. Qual que é o texto que causa confusão? Já estou crucificado com Cristo. Diga assim, por quê? Porque você quer se sentir crucificado. Consegue entender? E nem sempre você se sente crucificado. Mas olha para mim, irmãos, é uma afirmação de Paulo. Não é uma especulação, é uma afirmação. Ele está dizendo assim, tá, Paulo, então por que você se sente justificado, Paulo? Por que você acha que você é justificado? É simples, porque no dia que Cristo morreu, eu morri junto com Ele. Quantos estão aí? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém, irmãos? E isso para todos, ou seja, todos que pecaram têm que morrer. Quantos você compreender? Tá, Paulo, mas você está aqui falando comigo, mas é que você não sabe. Mas no dia que Jesus foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. Então eu já estou crucificado com Cristo. Não entendi, eu já paguei o que devia. O salário do pecado é a morte e eu já morri em Cristo. Quantos estão aí? E o que você fez? Nada. Eu criei. Olha o texto, preste atenção. Já estou crucificado, diga, com Cristo. Com é junto. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? O dia que Cristo morreu, eu morri também. Não, mas você não estava lá. Pois é que não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Os irmãos estão aí? Observe. Porque verso 20, porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive olha a vida que Ele vive agora. E a vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo-a pela fé. Diga, pela fé. Olha para mim, irmãos. Para Deus, tudo o que você crê é. Por isso que nós agradamos a Deus quando nós cremos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque a fé, presta atenção no que eu vou dizer. A fé é o que nos leva a viver no mundo de Deus. Então, quando eu creio em Cristo, eu creio também que quando Ele foi crucificado, eu fui crucificado junto com Ele. E para Deus é assim que é. Então, o salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo morreu, eu morri também. Então, eu paguei o que eu devia. Em Cristo. Você consegue compreender isso ou não? É muito difícil para você. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Como que alguém vai me acusar de pecado? Se eu já paguei a dívida? Mas o diabo, o salário do pecado é a morte, viu? Tá, eu já morri. Quer mais o quê? Tá, mas você não fez nada. É que Cristo fez por mim. Pela fé, eu fui inserido em Cristo. E em Cristo, tudo que Ele fez, eu fiz também. Inclusive, morri, mas ressuscitei também com Ele para uma nova vida. Por isso que eu sou nova criatura. Diga por quê? Porque a velha criatura foi crucificada, nasceu outra, uma nova criatura. Os irmãos estão aí. E o que você fez?
Nada, só acreditei. Quantos estão aí? Sei não, irmão. Sabe que você dá conta de lidar com um amor tão grande assim? Com uma graça tão maravilhosa? Pastor, mas Deus aí não dá, né? Porque daí pensa, o tanto de gente folgada que tem por aí, que vai folgar nas costas de Deus. Pois é isso que Ele está esperando. Meus irmãos estão aí? Porque olha só, você pensa, tem lá 5 pessoas, 4 trabalharam o dia inteiro no sol escaldante. Pensa, sol capinando. E uma ficou o dia inteiro na sombra. Irmãos estão aí? Chegou no final do dia, a hora de acertar. Aí vem o primeiro, tudo queimado. Aí, trabalhei, tá, toque seu salário. Vem o segundo, trabalhei, toque seu salário. Terceiro, quarto. Aí vem o quinto. Bem tranquilo. Trabalhou? Não. Fez o quê? Fiquei o dia inteiro ali na sombra. Aí está fazendo o que aqui? É que eu acredito que o Senhor é bom o suficiente para me pagar também. Mesmo sem eu ter trabalhado. Quantos estão aí? Pensa os outros da fila. Hã? Você crê que eu posso pagar você sem você merecer? Acredito. Você crê que você pode receber um favor não merecido? Acredito. Você acha que eu sou tão bom desse tanto? Acho. Então tá, vou te pagar também. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque Ele é bom. Vai gerar indignação nos outros? Vai, mas Ele continua sendo bom. Irmão, Deus dá para quem não merece. Pastor, não pode ser assim. Pois é, irmão. Se fosse eu, seria de outro jeito. Se fosse eu que tivesse decidido a coisa, acredite em mim, eu teria feito diferente. Só vai receber quem merece. Mas Deus não pediu minha opinião. E Ele decidiu, pela graça, abençoar gente que não merece. E eu, que não sou bobo nem nada, dou graças a Ele por isso. Porque foi nessa que eu entrei. Os irmãos estão aí? Porque se fosse por merecer, irmão, estaria enrolado. Eu não receberia absolutamente nada. Você sabe o que me deixa mais assim, confuso com alguns irmãos? É que ele foi salvo pela graça. Mas ele não gosta que Deus dê graça a outros. Consegue entender? Porque quando você pensa em você, olha para mim, nós fomos salvos pela graça, fomos salvos por um favor que não merecemos. Glória a Deus! Agora o irmão vai ficar rico sem merecer. Aí não. Consegue compreender? Quer graça para você, mas o outro tem que ser pelo mérito. Pelo mérito, nenhum de nós receberíamos nada da parte de Deus. Amém, irmãos? Como é que fomos justificados? Morrendo. Tá, mas você não morreu, você está aqui. Você morreu sim, eu sei que não sabe. Nós fomos crucificados com Cristo. Diga com. Junto. Olha lá, verso 21. Não aniquilo a graça de Deus. Diga aniquilar. Sabe o que é aniquilar? Aniquilar é desfazer totalmente. Tem gente que desfaz totalmente a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, se eu tenho que fazer alguma coisa para ser justo, segue-se que Cristo morreu em vão. Não precisava ter morrido. Olha para mim, pastor, quando é que eu aniquilo a graça?
quando eu tento fazer algo para conquistar aquilo que já é meu em Cristo. Preste atenção. Se eu tenho que me comportar bem para ser justo, Cristo morreu à toa. Morreu em vão, era só eu me comportar bem, não precisava ele morrer. Quantos estão aí? Todas as vezes que eu tento acrescentar algo ao Evangelho, eu estou dizendo que Cristo morreu à toa. Morreu em vão, morreu de bobo que era. Porque eu dava conta de resolver o meu problema. Eu dava conta de me resolver com Deus. Não precisava ele ter morrido. É isso que nós estamos dizendo sem falar nenhuma palavra. Os irmãos estão aí? Mas nós não somos daqueles que aniquilam a graça de Deus. Nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus. Amém, irmãos? É Ele, é Ele, é Ele, somente Ele. Nós não temos o que oferecer ao Senhor. Não há nada de bom em nós que agrade o Senhor, irmãos. Nós temos que compreender isso, é a graça de Deus sobre nós, é isso que nos faz ser aceitos. É o favor de Deus. Entenda isso, irmãos. Sabe, eu tenho dito para os irmãos que o Senhor tem me abençoado muito o tempo todo. Mas, irmão, não é porque eu sou pastor. Não é por causa disso. É porque Jesus Cristo pagou o preço pelas minhas dívidas. É por isso. E isso está disponível para todos. Você consegue compreender? Não confie nas suas obras. Confie no Senhor. Amém, irmãos? Isso é tão sério que isso contaminou tudo que faz parte da vida da igreja. Por exemplo, a pessoa vai orar, ela acredita que vai receber não porque Deus é bom, mas porque ela vai orar bastante. Consegue entender? Ela vai orar, não confia na bondade, confia no que não, eu vou pedir tanto que Deus vai me dar. Não é assim que funciona, irmãos. Nós nem precisamos usar, como disse Jesus, de vãs repetições. Precisamos. Porque olha a mentalidade que o crente tem. Deus tem o que você precisa, está aqui. E Ele pode te dar. Aí você fica pedindo, mas Deus fica assim, ó. Não, pede mais. Aí você vai pedir mais. Aí, não, está aqui, posso te dar, mas pede mais. E aí o irmão, ele ora com essa ideia, entende? De que Deus tem o que ele precisa, de que Deus pode fazer o que ele precisa, só que Deus está lá. Hoje eu não me comportei bem, eu nem vou pedir porque hoje ele não dá mesmo. Você consegue compreender a nossa mentalidade? Quando nós acreditamos que somos justificados pelas obras? É assim que nós pensamos. É assim que nós vivemos, é assim que nós agimos. Sabe? Tentando fazer algo em troca daquilo que já foi pago, irmãos. Porque já foi pago. E nós somos justificados pela fé em Cristo. Não precisamos ser dissimulados. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Você não precisa fingir ser o que você não é. A única pessoa que não deveria saber que você é essa porqueira toda, já sabe, que é Deus. Você não precisa fingir que faz o que você não faz. Consegue entender? Você não precisa fingir ser espiritual, você não precisa fingir nada. Paulo está dizendo da liberdade que nós temos em Cristo. Qual que é a liberdade? É de sermos uns porcaria e Deus nos aceitar. Quantos estão aí? Pastor, isso me ofende. É porque você acha que você é a última bolachinha do pacote, mas você não é, filho. Nunca foi e nunca seremos. O que nós temos sobre nós é a graça e a misericórdia de Deus o tempo todo. Porque Ele continua bom. Amém, irmãos? Pastor, e se nós fizermos tudo errado? Não muda quem Ele é. Ele continua sendo bom. Eu quero ler um texto com os irmãos, para encerrar. Tem 5 minutinhos ali ainda. Abre lá em Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11.
palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos... Amém, irmãos? Nós não podemos negar a Cristo, né? Porque senão ele vai nos negar diante do Pai. Se formos infiéis, ele também será infiel. Não é assim que está escrito? Tem que protestar, irmão. Fala, não, pastor. Para de aceitar tudo como se fosse verdade. Amém, irmãos? Não deixe perverter o evangelho. Não é assim. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Não pode negar-se a si mesmo. Amém, irmãos? Pastor, e se eu for mal? Ele não pode negar quem ele é. Ele continua sendo bom. E se eu não amá-lo? Ele continua sendo o amor. Olha para mim. Existem muitas coisas que Deus pode fazer, mas Deus não pode negar a si mesmo. Deus é amor. Como que você nega o que você é? Quantos estão aí? Diga assim, quando eu sou infiel e não cumpro o que eu prometi, ele continua fiel e cumpre tudo que ele prometeu.